Sérgio, o microfone está mudo, Sérgio. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à live nacional sobre declaração de benefícios fiscais. Assista a um breve vídeo de apresentação da campanha Eu Sou Cidadão Solidário, destinação do IRPF aos fundos da criança e adolescente e fundo do idoso. Então vamos lá, pessoal, dar início oficialmente ao nosso evento. Espero que tenham gostado do vídeo. Este evento foi organizado pela equipe de cidadania fiscal da Receita Federal com a finalidade de reforçar a importância da declaração de benefícios fiscais, a DBF, junto aos responsáveis pelos fundos municipais e estaduais dos direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa, destinado também aos gestores públicos em geral e aos profissionais e estudantes. Com a palavra, para realizar a nossa abertura, o colega Marcos Gregório Borges, gerente nacional do projeto Sou Cidadão Solidário. Boa tarde, obrigado, Sérgio, boa tarde a todos presentes aqui. Satisfação, né? Podemos realizar pela primeira vez uma live nacional sobre a DBF, essa declaração fundamental no processo de efetivação da destinação do imposto de renda,
né, aos fundos, a projetos sociais, né? Então, aí, agradecer, já temos aqui 110 participantes acompanhando desde o início, muito importante. E essa aí é uma iniciativa nossa da equipe nacional, né, para orientar os gestores de todo o país, né? Ao longo da live, né, vocês poderão aqui colocar perguntas aqui no PIR, né? A gente vai estar ao longo após a apresentação, né, as perguntas principais nós vamos encaminhar aqui para o palestrante, e desejo a todos uma ótima apresentação, um ótimo evento, e já convido aqui o nosso palestrante, o Ambrósio, que é representante de cidadania fiscal lá da Delegacia de Santos, e vai falar conosco hoje, né, vai nos orientar sobre essa importantíssima declaração, que é a Declaração de Benefícios Fiscais. Bem-vindo, Ambrósio, obrigado pela disposição de estar conosco nesta tarde, e sem mais delongas, passo a palavra para você. Obrigada, e a todos nós, um ótimo evento. Ambrósio, o seu microfone também está fechado, igual aquela hora o meu. Boa tarde, Max. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Tá? É importante, essa live é muito importante porque ela vai divulgar um assunto fundamental quando se fala em doações para o Fundo da Criança e do Adolescente e para o Fundo dos Direitos do Idoso. Eu vou fazer a apresentação, como o colega Marcos já mencionou, vocês podem se manifestar no PIE, né? E ao final da apresentação vai ter um espaço para responder as questões. Eventualmente o colega Marcos já pode fazer algumas respostas diretamente no PIE, mas outras questões ele vai separar para que a gente possa efetivamente fazer a apresentação. Eu vou dar, antes de começar a apresentação, dar uma saudação especial para os presidentes dos Fundos do Direito da Criança e Adolescente, Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa, também aos conselheiros do Conselho Municipal, Estadual e Nacional do Direito da Criança e Adolescente, aos servidores que estão assistindo essa live, servidores responsáveis pelo preenchimento e entrega, né, servidores tanto do município como do Estado e também a nível nacional, responsável pelo preenchimento e entrega da declaração chamada Declaração de Benefícios Fiscais, Declaração de Benefícios Fiscais. Também, em especial atenção aos estudantes que também foram convidados para participar, para que possam conhecer, além da declaração de imposto de renda, que normalmente é apresentada pelos estudantes do NAP, fazer também a apresentação dessa declaração também importante, já que eles também atuam como divulgador da cidadania fiscal. Vou compartilhar a apresentação. Iniciar a apresentação. Muito bem. Então, esse é um curso básico do DBF, da Declaração de Benefícios Fiscais. Ele é específico, né, para os órgãos responsáveis pelo preenchimento do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e Fundo dos Direitos do Idoso ou da Pessoa Idosa. Então, o nosso curso é voltado para esse tipo de informação na DBF. Vamos seguir. Informações principais aqui. Pessoas obrigadas. Especificamente relacionadas aos fundos do direito da criança e adolescente e fundos do idoso, estão obrigados a efetuar a entrega da Declaração de Benefícios Fiscais, DBF, os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente, seja ele nacional, estaduais, distrital e municipais, no que diz respeito às doações efetuadas a esses fundos. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos do idoso, nacional, estaduais, distrital e municipais, no que diz respeito às doações efetuadas a esses fundos. A DBF também é utilizada por outras entidades, por outros entes, tá? Para fazer relação de outros tipos de doação, como, por exemplo, a cultura, incentivos ao audiovisual e ao desporto. Mas, especificamente, as instruções que vão ser dadas nessa live para aquelas informações relacionadas ao Fundo dos Direitos da Criança, Adolescente e do Idoso.
Prazo de entrega. A DBF deverá ser enviada anualmente à Receita Federal até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, horário de Brasília, no último dia útil de fevereiro, em relação ao ano calendário imediatamente anterior. Então, a DBF de 2023 está relacionada àquilo que foi recebido de doação, tanto pelo Fundo do Direito da Criança e Adolescente como o Fundo do Direito do Idoso, durante o ano calendário 2022. É importante chamar a atenção desse detalhe, porque até o ano anterior, até o ano passado, a entrega se dava até o último dia útil de março. A alteração foi feita no ano passado, e é importante chamar a atenção porque muitas vezes as pessoas se programam e fazem um calendário baseado nos dados anteriores, da situação anterior, e nesse ano teve antecipação para o mês de fevereiro e deve permanecer assim no mês de fevereiro a partir de agora. Penalidades. A não apresentação da DBF no prazo estabelecido ou a sua apresentação com incorreções ou omissões acarreterá a aplicação de penalidades definidas no artigo 57 da Medida Provisória 2358, de agosto de 2001. O contribuinte que apresentar a declaração após o prazo legal de entrega será notificado no momento da entrega da declaração pela Receita NET. Então, na hora de fazer a transmissão, se a declaração estiver em atraso, nesse mesmo momento vai ser feita a notificação de que está em atraso e vai ser gerado também dado. Eu vou complementar aqui a leitura dos dados. A notificação do lançamento da multa por atraso é o respectivo DARF, que tem um código de receita 0565, para o pagamento serão gravados juntamente com o recibo de entrega, de forma que o contribuinte possa imprimi-los no próprio PGD, que é o Programa Gerador de Declaração da própria declaração. Para fazer o preenchimento da declaração, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o programa DBF lá no site da Receita Federal. Estão descritos aqui o link, né? O link para fazer a baixa e também o QR Code para quem quiser, durante a apresentação, acessar, mas aí seria só através de um notebook ou de outro, para que pudesse efetivamente ter acesso ao programa nesse momento. Mas a primeira coisa é baixar o programa. Ele tem 3 versões, né? Para o Windows, para Linux, e uma versão Java que serve para outros sistemas operacionais. A versão atual que está em vigor é 7.04. Então, se você tiver uma versão anterior a 7.03 ou anterior a isso, é importante fazer a atualização do programa para não ter depois problemas de erros ou indisponibilidade de fazer a transmissão. A tela inicial da DBF, depois que eu faço a instalação no computador ou no notebook, né, ele aparece, faço a abertura, ele aparece essa tela. Nessa tela, duas coisas eu vou sempre reparar. Primeiro, a versão que está em destaque na setinha azul, a versão do programa. Então, a versão atual, 7.04. E o segundo item que eu chamei a atenção também com uma setinha, é o menu principal da tela. Esse menu é bem simples, né? São 3 itens e eu vou detalhar o que eu encontro em cada um dos menus. No menu Declarações, eu encontro a nova declaração, abrir declaração, fechar declaração, excluir declaração, imprimir a declaração, o recibo e o DARF, sendo que o DARF está relacionado àquele DARF por atraso na entrega da declaração. Também tem verificar pendências, gravar a declaração para entrega à Receita Federal, fazer a transmissão da declaração via internet, que é utilizando o programa Receita NET, e sair do programa. Então, essas são as funções disponíveis lá no menu Declaração. No menu Utilitários, eu tenho as seguintes funções: importar a declaração, gravar cópia de segurança, restaurar a cópia de segurança, sempre mostrar layout, sempre mostrar a animação de abertura. Especificamente no importar a declaração, restaurar a declaração, importar a declaração quando a declaração já foi gravada para entrega à Receita Federal, mas ainda não foi transmitido, eu utilizo essa função. Para restaurar cópia de segurança, é que eu fiz, toda vez que eu tiver que fazer o preenchimento
e não for possível concluir o preenchimento de um período para outro, é sempre bom fazer uma cópia de segurança, que você depois pode abrir em outro equipamento se for necessário, tá? E a essa função restaurar essa cópia de segurança. No menu ajuda, eu tenho a apresentação e instruções gerais, quem está obrigado, declaração original, declaração retificadora e recibo de entrega, notificação e penalidade. São informações gerais sobre a DPF. Agora sim, a gente entra, depois dessa apresentação, nós vamos entrar agora no preenchimento da declaração para os órgãos responsáveis pelas doações que foram recebidas, né, para relatar as doações que foram recebidas pelos fundos de direitos do direito da criança e do adolescente e fundos dos direitos do idoso. Então, eu faço uso do menu declaração, vou clicar lá em nova declaração, ou eu posso usar o botão que aparece bem na extremidade aqui, né? Botão novo, e vai aparecer essa tela em destaque. Ele vai pedir o CNPJ básico, né, do declarante e vai pedir o ano da declaração. Então, duas informações já muito importantes aqui. O CNPJ básico aqui do declarante não é do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, nem do Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa ou do Idoso. O declarante, vamos imaginar que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, é o município. Então, quem vai entregar a declaração é o município, né? E esse município vai relatar tudo aquilo que foi recebido de declaração nos fundos do direito da criança e do adolescente municipal e no fundo dos direitos da criança e do adolescente, no fundo dos direitos do idoso, né? Então, CNPJ não é do fundo. CNPJ é do órgão que é responsável pelo fundo. Então, no município, CNPJ do município. No Estado, o CNPJ do Estado. Eu fiz um destaque também aqui um ano calendário, porque a declaração DDF é uma declaração multi-exercício. É diferente da declaração, por exemplo, da declaração de ajuste anual, que nós chamamos de IPF, que para cada ano tem uma versão diferente, né? Aqui você tem uma versão única, mas que serve para entregar a declaração desse ano, referente ao ano calendário 2022, como também serve para entregar eventualmente uma declaração em atraso, do ano calendário, por exemplo, 2021, 2020, 2019. Então, muito cuidado na hora de utilizar esse campo, porque não é o ano da declaração, mas o ano que teve o recebimento das doações, no caso, o ano calendário é 2022. Então, para esse ano, entrega normal, entrega do original, dentro do prazo, exercício é 2023 e o ano calendário é 2022. Essa é a tela que aparece depois que eu faço a indicação do CNPJ básico, do declarante, e o ano calendário. Então, aqui é uma tela que eu vou, dentro do programa, fazer as informações cadastrais. Ele tem algumas informações aqui que são obrigatórias, que aparecem em destaque, né? Então, se o tipo de captação, se vai ser digitação em formulário, que é a digitação da própria declaração, ou validação de arquivo. Especificamente para aquelas informações relacionadas ao Fundo de Direitos da Criança e Adolescente e do Idoso, ele pode utilizar tanto a digitação em formulário, manualmente, como validação do arquivo. A opção do ente federativo, se ele já tiver um programa auxiliar, ele pode importar as informações com a validação do arquivo. Uma outra informação requerida aqui é se a declaração original ou a declaração retificadora. Também é necessário um complemento dos dados do declarante, do CNPJ do declarante. Aqui eu vou escolher a opção, tem várias opções, como eu falei, essa declaração é utilizada, além pelos órgãos responsáveis pelos fundos, né, que foram citados, também por outras entidades. Então, no caso específico aqui, nossa live está direcionada àquelas doações, né, o relato das informações sobre os fundos do direito da criança, do adolescente e do idoso. Então, eu vou escolher a opção, é o órgão responsável, o órgão da administração responsável pelos fundos dos direitos da criança e do adolescente e fundo do idoso. Também tem informações
do CPF do responsável pelo preenchimento, pelo CNPJ, lembrando que o CNPJ é do órgão responsável, então aqui vai o CPF da pessoa que consta como responsável, por exemplo, no município, a pessoa responsável pelo CNPJ do município. Também tem informações aqui sobre os dados da pessoa que está fazendo o preenchimento da declaração, está em destaque aqui, o CPF do responsável pelo preenchimento, o DDD, o telefone, o nome dessa pessoa e o endereço eletrônico, né, o correio eletrônico. Você verifica que algumas informações aqui aparecem com um botãozinho vermelho. Eu espero que vocês consigam visualizar isso na apresentação. Essas informações com o botãozinho vermelho são informações requeridas pelo sistema para que efetivamente a declaração esteja correta. Então, se você pular essas informações ou deixar de preencher, não vai conseguir fazer a transmissão. Perfeito? Vou seguir com a apresentação aqui no programa. Aqui é uma tela já preenchida, onde eu coloquei o complemento do CNPJ, que é a declaração era original, que seria feita a captação pelo preenchimento do formulário, o nome do município, né? O município, estado, tem um nome fictício, é claro aqui, o CPF do responsável pelo o CPF do declarante, né? Coloquei um número que não é válido, justamente para que pudesse ser chamada a atenção que, mesmo não sendo uma informação obrigatória, se eu preencher com um dado inconsistente, ele vai dar erro, né? Também aqui já foi preenchido o CPF do declarante, e o telefone, o nome e o correio eletrônico, né? Só ressaltando aqui que os dados do CNPJ, dos declarantes, foram cobertos aqui nessa simulação para que elas não pudessem ser visualizadas, tá? Mas foi feito o preenchimento e todas as informações que estão ali com os dados ocultos. Continuando. Depois de preencher os dados cadastrais, a segunda opção aparece lá no menu lateral, benefícios. A tela inicial de benefícios é essa que vocês estão conseguindo visualizar. Para fazer a informação daquilo que foi recebido em doação pelo Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente e Fundo dos Direitos do Idoso ou Pessoa Idosa, obrigatoriamente você vai ter que clicar nesse botão mais que aparece em destaque no vídeo. Né? Botão mais em destaque no vídeo. Clicando nesse botão mais, ele vai para a primeira tela, onde são informados o tipo de fundo, os CNPJ ou CPF do doador, o tipo da doação, tá? E o valor da doação. São os campos que são requeridos aqui o preenchimento. Tá? Tipos de fundo. Aparece fundo municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. Aparece fundos municipais, estaduais e nacional do idoso. São as duas únicas opções aqui que aparecem como para preenchimento. Aqui eu já faço um destaque, porque foi um questionamento feito no outro curso sobre DDF, foi questionado, mas e o Fundo Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente? E o Fundo Distrital dos Direitos do Idoso? Ele tem a opção de fazer, tem outra opção para fazer a declaração? Não. Apesar de não estar escrito na opção, quando ele coloca estado, equivale, pelo menos para efeito da apuração, do preenchimento da declaração, também vale para os fundos distritais, tanto da criança e do adolescente como do idoso. Então, aparece fundos municipais, estaduais, inclui o fundo distrital e nacional dos direitos da criança e adolescente. Fundos municipais, estadual, distrital e nacional do direito do idoso. Então, apesar de não estar escrito, também o Distrito Federal, na hora de fazer o preenchimento, vai usar uma dessas duas opções, as duas opções, claro, uma de cada vez. Também eu vou relacionar o tipo do fundo, né, o tipo de doação, que é a próxima tela. Então, continuando o preenchimento dessa ficha de benefício, eu preenchi com a opção fundo municipal, estaduais, nacional dos direitos da criança e adolescente. Fiz um preenchimento
do número do CNPJ do fundo e também o CPF e CNPJ do doador. E no tipo de doação aparecem as seguintes opções. A doação pode ser o código 0 é doação espécie, código 1 prédio residencial, código 2 prédio comercial, código número 3 galpão, código número 11 apartamento, código número 12 casa, código número 13 terreno, código número 14 terra nua, código número 15 sala ou conjunto, código número 16 construção, código número 17 benfeitorias, código número 18 loja, código 19 outros bens imóveis, código 21 veículo automotor terrestre. Eu só não coloquei o complemento por conta da apresentação, tá? Código 22 aeronave, código 23 embarcação, código 25 joia, quadro, obras de artes, código 26 linha telefônica, código 29 outros bens móveis e código 99 outros bens e direitos. Então, se a doação foi feita em dinheiro espécie, eu vou usar o código 0. Se foi uma doação através da doação de uma aeronave, código 22. Se foi um veículo automotor terrestre, 21. Se o bem ele não estiver relacionado nos itens específicos, né, eu vou usar, claro, outros bens imóveis, outros bens móveis, outros bens e direitos, que são os códigos Coringa, né? A gente vê a descrição dentro do programa. Então, 19 para outros bens imóveis, que é o código Coringa, né? 29 outros bens imóveis e 99 outros bens e direitos. Então, vou verificar como é que foi feita essa doação, que tipo de doação, colocar o valor correspondente à doação. Eu vou exemplificar o preenchimento de doações em espécie, depois em embarcação e um prédio, se não me engano, comercial. E a pergunta que pode estar surgindo agora, e eu vou responder daqui a pouquinho, só espera um pouquinho na live que eu já vou responder. Quando é dinheiro em espécie, fácil, o valor é o que foi recebido em dinheiro. Mas quando a doação é em bens móveis, imóveis ou direitos, qual o valor que eu vou atribuir? Está previsto isso, daqui a pouquinho na frente a gente vai falar como que deve ser feito a indicação do valor. Eu vou só seguir no preenchimento, por enquanto só em doações em espécie. Então nós temos o primeiro exemplo aí, fundo municipal, estaduais, nacional, repito, distrital, dos fundos de direitos da criança e adolescente, e o CNPJ está em destaque aqui, chama a atenção, não é o CNPJ do declarante, mas o CNPJ do beneficiário da doação, que é o CNPJ do Fundo do Direito da Criança e Adolescente, seja ele municipal, estadual, distrital ou nacional, ou, na verdade, o Fundo dos Direitos do Idoso, da pessoa idosa, também nacional, né? Nacional, estaduais, distrital e municipais. Tá? Depende de quem está recebendo efetivamente essa doação. Não é, na declaração de benefícios aqui, que está relacionando benefícios, não é do declarante. Então, por exemplo, o fundo é municipal, eu coloco que foi recebido pelo CNPJ do município. Não. O CNPJ tem que ser do fundo municipal, seja ele do direito da criança e adolescente ou do idoso. Eu vou repetir essa informação nos outros slides, tá? Porque é uma informação bastante importante que traz dúvida normalmente quando a gente está conversando, a gente está estudando o preenchimento da DBF. O CPF do doador, o CNPJ do doador, o tipo de doação escolhida nesse slide é em espécie, e aqui tem o valor da doação, perfeito? Acabou de relacionar tudo, passa para o próximo item, né, que foi o próximo doação de pessoa jurídica a pessoa física. Nesse caso, eu escolhi agora, para exemplificar, o Fundo Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, incluindo distrital. Repetindo mais uma vez,
O beneficiário aqui é o CNPJ do fundo e não do declarante. Coloco aqui o CPF ou CNPJ do doador, o tipo de doação, em espécie novamente nesse preenchimento, e o valor que foi doado por a pessoa que foi recebido pelo fundo, naturalmente. Continuando, nós temos um outro exemplo de preenchimento, desta vez de novo para o fundo do idoso. De novo chama atenção o beneficiário sempre o CNPJ do fundo, né? Não do declarante, CPF e CNPJ do doador, tipo de doação também em espécie e valor. De novo, uma outra doação recebida, desta vez eu relacionei o fundo do direito da criança e adolescente, coloquei também espécie, dessa vez a embarcação e o valor da embarcação. E nesse outro slide, de novo uma doação para o fundo, só que de um prédio comercial e o valor. Ok? Antes a gente dar destaque para a parte relacionada ao valor, quanto é um bem móvel, imóvel, direito, lembro que todas essas informações aqui são importantes e se não forem preenchidas ou se forem preenchidas de maneira incorreta, por exemplo, CNPJ, vai dar erro e vai pedir a transmissão da declaração. Mas agora o ponto principal. Quanto à doação do dinheiro em espécie, não existe dúvida quanto ao valor que efetivamente vai ser declarado lá como recebido, o valor efetivamente recebido. No caso da doação em bens móveis ou imóveis, o valor informado será o avaliado a preço de mercado ou o constante na declaração de bens e direitos da declaração de ajuste anual do imposto de renda do doador. O pago, no caso de bens e direitos, no mesmo ano da declaração da doação. Então, no primeiro caso, é o valor avaliado a preço de mercado, ou aquele que está constando lá na declaração de imposto de renda, pessoa física, na declaração de bens e direitos. No caso, se a pessoa fez a doação, por exemplo, de um prédio comercial, ela comprou em 2022 e fez a doação em 2022 para o Fundo dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, o valor que vai ser colocado ali como valor de doação é o valor de aquisição desse bem imóvel. Continuando. Nós estamos quase finalizando a apresentação das fichas de preenchimento da DBF. Uma parte importante, depois que eu fiz o preenchimento de todas as informações recebidas naquele ano calendário, por exemplo, de 2022, pelos fundos de direitos da criança e adolescente e fundos dos direitos do idoso, é fazer a verificação do próprio sistema quanto ao preenchimento. É claro que ele não vai validar os valores aqui, isso depois é um outro procedimento, tá? Mas ele faz a verificação do preenchimento no PGD, no Programa Gerador da Declaração. Aqui é importante destacar que, se tiver um erro, eu não consigo fazer a transmissão da declaração. Então, o próprio sistema, quando você clica em verificar pendências, verificação de pendências, né, ele vai dar uma tela com as informações, tá, dos erros. Eu vou destacar aqui a informação do erro e do aviso. Né? Erro impede a transmissão, aviso não impede a transmissão da DBF. A vantagem do programa é que, ao dar essa tela dentro do próprio programa, você pode clicar dentro daquela linha, em cima daquela linha onde tem um erro, e já vai para a ficha específica onde tem um erro. Por exemplo, pode não ter colocado o nome completo, ou ter colocado só o primeiro nome do fundo, ou abreviado, Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, mas em sigla, e não o nome completo. Vai dar erro. É um erro simples, mas um erro que o sistema detecta. Então, ele vai pedir para completar, vai lá em cima, clicou, completa a informação e está solucionado aquele problema. Você pode pedir para fazer a verificação, se tiver outros erros, você vai ver que vai desaparecer aquele erro. O erro também pode ser, que eu fiz aqui de forma proposital, eu preenchi o CPF da pessoa responsável pela declaração, né? Com um código 111, quer dizer, até o final, inclusive de verificação. É claro que esse CPF, ele não é validado pelo sistema, não é um CPF válido, né?
pelo sistema. E ele vai dar um erro. Tá? Esse erro também tem que ser corrigido. Então, cliquei errado, digitei errado, ele vai dar a verificação lá do erro depois do preenchimento. O aviso não. Nós temos aqui um único aviso. O aviso você pode complementar a informação, geralmente é uma informação complementar, que a Receita solicita, mas na ausência não vai impedir a transmissão. Por exemplo, lá na primeira ficha que nós trabalhamos, ela pede os dados cadastrais e pede correio eletrônico. Olha, se não existe, ou a pessoa não quer colocar o correio eletrônico geral, ele vai ter um aviso. Na hora ele vai dar um aviso antes de transmissão. Mas esse aviso não vai impedir a transmissão. Vai sim essa informação. Okay? A gente sempre pede na Receita que todas as informações sejam preenchidas, mesmo aquelas que não são obrigatórias, né? Então, o correio eletrônico, muitas vezes, pode ser utilizado para o contato, não para pedir informações, porque a Receita não se manifesta através de SMS ou através de e-mail, né? Então, mas pode ser importante para depois fazer o primeiro contato da Receita com uma pessoa responsável, né, pelo preenchimento, se tiver alguma coisa a ser verificada. Isso é muito raro, mas é uma informação que é requerida que, se não tiver, não vai impedir a transmissão da declaração. Uma outra coisa que eu recomendo é que depois do preenchimento, né, aqui deixa eu fazer só uma ressalva, no exemplo aqui eu fui intercalando fundo dos direitos da criança e adolescente e fundo dos direitos da pessoa idosa ou do idoso no preenchimento. É claro que isso não é ideal, foi só como exemplo, né? O ideal é você pegar todas as doações efetuadas no ano calendário para os fundos, por exemplo, Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente recebeu essas doações de pessoa jurídica e pessoa física. Relacionar todas e preenche todos de uma vez, né? Ou, se possível, todos no mesmo dia. Depois, quais são as doações recebidas pelo Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa, do idoso? Relaciona também todos de uma vez. Não fica intercalando, como eu fiz, que isso foi para exemplificar. O ideal é fazer todos da pessoa do Fundo do Direito da Criança e Adolescente e depois todos que foram recebidos do Fundo do Idoso. Independente da forma que você escolha para poder fazer o preenchimento da declaração, seja através do preenchimento no formulário, como eu acabei de exemplificar, ou através da validação do arquivo, é fundamental que você, antes de fazer essa transmissão, ou mesmo antes de gravar para fazer a transmissão para a Receita Federal, que você faça a impressão. A impressão pode ser no próprio PDF, como está exemplificado aqui, né? Não precisa ser em formulário, mas a impressão para conferência manual, recomendado até se tiver uma pessoa que faça a revisão dessa, além da pessoa que preencheu, que faça a revisão do CNPJ dos doadores, do CNPJ do fundo, se está tudo certo no preenchimento, se o tipo de doação é a correta, se foi em espécie, se foi através de um outro bem móvel ou imóvel ou direito, e principalmente o valor da doação, né? O valor da doação, além dos dados que eu citei, são fundamentais, como o colega Marcos destacou no começo da nossa live, né? Essa informação é fundamental para fechar o processo de destinação que foi feito tanto pela pessoa física como pela pessoa jurídica no ano calendário anterior, né? Então, no ano calendário anterior. Então, é fundamental que essa informação ela represente efetivamente tudo aquilo que aconteceu em termos de doação, do valores recebidos em doação pelo Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente e pelo Fundo dos Direitos do Idoso ou Pessoa Idosa naquele período. Então, faça isso. Faça a impressão, seja em PDF ou faça a impressão, se quiser, manual. Solicite, se tiver uma pessoa para poder fazer a conferência, que ele faça a conferência conjunto com você, faça a conferência, para evitar o encaminhamento de declaração com alguma inconsistência, com algum erro. Tá? Lembre que a verificação, ele faz verificação do preenchimento do PGD, mas ele não valida CNPJ, se aquele CNPJ do doador efetivamente foi uma pessoa que fez a doação, nem os valores, né? Então, isso faz parte do trabalho de quem vai elaborar a declaração chamada Declaração de Benefícios Fiscais. Correto?
Bom, gente, eu estou chegando no finalzinho da apresentação e aí já adiantando uma possível pergunta, né? Se eu fiz a transmissão e depois detectei que faltou alguma informação ou alguma informação estava errada, eu faço a retificação da declaração. Simples assim. Encaminho uma declaração retificadora, só lembrando que a declaração retificadora ela tem que ser feita repetindo as informações anteriores, acrescentando, claro, aquela informação nova ou excluindo aquela informação que estava indevida ou corrigindo aquela informação que estava indevida, tá? Ok? Bom, vamos seguir, estamos no finalzinho. Essa live é uma iniciativa da Cidadania Fiscal da Receita Federal. Existem muitos projetos desenvolvidos pela Cidadania Fiscal da Receita Federal. Eu convido a todos, tá, para que conheçam esses projetos, né? Eles têm a área de atuação, por exemplo, o NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, que trabalha com as universidades, com as faculdades, e que faz atendimento gratuito ao cidadão, né, de menor poder aquisitivo, né, em diversos assuntos da Receita. Nós temos a parte de novos caminhos na área aduaneira, nós temos essa parte de destinação, que é bastante importante a divulgação, para que as pessoas deixem o direito de fazer essa doação e que tenham usufruto dos benefícios fiscais relacionados à essa doação. Então, fica o convite para que vocês conheçam todos os projetos da Cidadania Fiscal, ou através do like, ou o pessoal sei que às vezes é curioso, ou pode já mirar o QR Code aqui e já dar uma olhadinha na página, que você vai ficar surpresa com as iniciativas que são feitas pela Cidadania da Receita Federal. A Receita Federal agradece e estou à disposição para perguntas. Voltando para Marcos. Muito obrigado, Ambrósio. Vamos lá. Deixa só eu... Você pode descompartilhar, por favor, o material? Já descompartilhei. Já descompartilhou? Já. Só está aparecendo você, meu cara. Ah, tá ótimo agora. Vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. Parabéns pela brilhante palestra. O Marcos... Obrigado, Sérgio. Deu uma travadinha aqui, só mais um minuto. Vou colocar você, Marcos. Marcos, é com você. Oi, pronto. Eu acho que a gente pode fazer, Ambrósio, acho que por rodada de perguntas, né? Teve perguntas muito específicas, né? E aí você vai respondendo talvez em bloco, se você achar que é ok. Duas perguntas aqui, aliás, mais de duas perguntas, mas trata da mesma questão, que são questionamentos em relação ao recibo de entrega da DBF. Então, a gente tem aqui a Érica, da consultoria Pratem, não sei se eu falei certo aqui o nome, que apoia conselhos, trabalha com o Itaú Social. Ela questiona a questão de pelo que eu entendi aqui, eles dão assessoria lá a municípios e questionou que houve problemas com a emissão do recibo de entrega da DBF. Ele não gerou, ela diz aqui, o sistema não gerou após a transmissão, e ela pergunta se é possível gerar o recibo, se houve algum problema. Há uma outra pessoa que colocou aqui o mesmo tipo de problema, que também a pessoa aqui do Instituto Abraça uma Causa comentou a mesma questão, problemas no envio da DBF. Teve mais uma outra pessoa que comentou também, que não está emitindo o recibo. Então, essa é uma pergunta. Talvez você possa comentar. E aí, uma segunda pergunta é bem específica, se a versão 7.0.3 da DBF é aceita ou não. E tem também uma outra pergunta aqui, comentando também problema de erro na transmissão. A mensagem de erro ao transmitir a declaração selecionada, aparece a informação, a declaração foi entregue, porém não foi possível gravar o recibo de entrega. Então,
perguntas aí ligadas à parte de recibo de entrega e essa versão aqui, Ambrósio, se quiser responder. Perfeito. Sim, claro. Sérgio, você colocar na tela? Está ao vivo, mestre. Oh, perfeito, cara. Bom, do recibo, a gente sempre recomenda, né, na área de atendimento, que acontecendo qualquer problema relacionado a como essa não foi, né, que a participante falou que não foi gravado o recibo de entrega para impressão, que ele procura o atendimento da Receita Federal primeiro para comprovar, ou para pelo menos confirmar a entrega dessa declaração, né? Porque se não gerou um recibo de entrega, a princípio não foi feita a entrega, não foi completado o processo de entrega da declaração. Tá? Então, para confirmar, procura o atendimento mais próximo, né? A gente está falando de uma larga nacional, o CAC, o Centro de Atendimento, ou uma agência, para que o servidor possa lá confirmar se houve a transmissão ou não dessa declaração. Feito? Se tiver disponível, é claro, a gente fornece também o recibo de entrega dessa declaração. Quanto à versão 7.03, ela é uma versão válida ainda, tá? Então, para quem gerou a versão 7.03, ela pode ser utilizada ainda nesse exercício. Tá? Mas se você ainda não fez, eu recomendo que utilize a versão atualizada 7.04. Se já fez e transmitiu pela 7.03, não tem problema nenhum, tá? O sistema vai validar. As perguntas? Marcos? Tem várias perguntas aqui. Vamos lá. Depois, então, em relação ao recibo, acho que é isso. Perguntas em relação à doação. Quando o doador faz a doação ao longo do ano, ou seja, vários depósitos em meses diferentes, deve-se fazer a soma e fazer um único lançamento, ou para cada doação, o lançamento se informa, né, se informa cada um? Essa é uma pergunta. Posso responder já essa daí? Pode, claro, por favor. Então, assim, o sistema, a DBF, ele aceita as duas formas, como foram mencionadas, tá? Você relacionar mais de uma vez, ele não vai fazer crítica, então se eu quiser relacionar várias doações durante o período eu posso fazer, mas se eu quiser somar também, eu posso fazer. Como a própria DBF, ela não tem data, né, uma forma mais simples, mas também que exige a verificação, a soma, né, de tudo que foi feito, seria fazer um único relato lá, uma única descrição daquilo que foi doado durante um ano. Mas se quem está fazendo o preenchimento desejar verificar, tem uma lista, um a um, daquilo que foi feito, o sistema também aceita, no preenchimento, repetir o mesmo CPF, o mesmo CNPJ várias vezes. Marcos? Perfeito, Ambrósio. Uma outra pergunta aqui. Eu vou ler como está aqui. E quando as pessoas depositam anonimamente na conta, como proceder nesses casos, Ambrósio? Quando a pessoa anonimamente vai lá e faz o depósito, não registra, não se apresenta para o conselho, para o fundo? Olha, primeiro, destacar que isso é uma generosidade de quem está fazendo essa destinação sem se identificar. Mas eu tenho dificuldade em visualizar como é que uma pessoa pode fazer um depósito de forma anônima, ou a transferência de forma anônima para uma conta do fundo. Né? Se isso aconteceu, se é possível acontecer, eu não consigo visualizar, não tem como fazer a declaração daquilo que não tem identificação do CNPJ ou CPF. Tá? Como é uma coisa específica, eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi falar desse tipo de doação, porque normalmente a doação é feita através do depósito ou transferência de uma conta corrente. E eu, sinceramente, não sei se é possível fazer uma doação sem a identificação de quem fez o depósito, de quem fez a transferência. De qualquer forma, eu vou anotar, né, e a gente, se for possível, depois, Marcos, dessa pessoa aí, pede uma identificação para entrar em contato, para depois a gente responder com base no que nós temos de solução aqui, de consulta relacionada a esse pequeno problema, né? A doação sem identificação do beneficiário. Perfeito, Ambrósio. E aí já aproveito para dizer
que estão perguntando aqui, né? Essa live está sendo gravada, e se o material vai ser disponibilizado. Para garantir o que eu tô orientando aqui no chat e digo agora aqui para todos, quem quiser receber a gravação, o link para acessar a gravação ou o material, coloca aqui no chat o e-mail, tá? E aí nós vamos estar encaminhando esse material, e vale aí também para essa pessoa que fez essa pergunta específica aí da doação anônima. Tem mais perguntas aqui, vamos lá. Qual procedimento o doador deve seguir caso o município não emita a DBF? Quais os impactos para o doador? Bom, doador, na verdade, nesse caso aí, o doador fez a doação e o município não entregou. É isso? É isso que está escrito aqui. Aí tem a atuação da fiscalização para exigir a entrega da declaração. Se ela tiver ciência disso, ela pode comunicar a Receita, né, que fez a doação e não teve o correspondente entrega do DPVE, e a fiscalização da Receita vai notificar, vai solicitar o preenchimento da declaração para cumprir a obrigação tributária. Por isso que na apresentação fala, quando ela não entrega, ou entrega com declarações ou informações diferentes, ou omissão de informações, ela está sujeita à aplicação de penalidades. Então, ela fez a doação, comprovou a doação e não foi feita a DPF, pode fazer uma apresentação também dentro de um ponto de atendimento, ou mesmo através da ouvidoria, creio eu, tá? Acho que não tem problema nenhum, dizendo que fez, para que a fiscalização depois faça a intimação do órgão responsável para poder fazer a entrega e regularizar essa situação. Perfeito, Ambrosio. Gente, muita pergunta aqui, bacana, o pessoal participando, agradecer aí a participação. E vamos lá. Aqui, boa tarde. Caso o fundo não tenha recebido, tem que informar que não houve recebimento, ou seja, aquele município que não recebeu nada. Entendo que não, né, Ambrosio? Se você quiser explicar melhor. É uma dúvida recorrente, viu, Marcos? Para quem está participando da live. As pessoas, elas ficam em dúvida porque elas associam com outras declarações que mesmo, principalmente o pessoal de contadores, o pessoal de contabilidade que realiza, né, o servidor, fica na dúvida porque outras declarações é preciso fazer sem movimento. Mas não. Se não houve recebimento de doações naquele ano calendário, tanto pelo Fundo de Direito da Criança como o Fundo de Direito do Idoso, não se deve fazer a entrega da declaração. Tá? Então, se não houve movimento, se não houve recebimento, não é entrega da declaração. Mas eu já aproveito para lamentar esse tipo de situação, né? Porque a gente espera que, com o trabalho feito pelos fundos, através do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, o Conselho do Idoso, é tão importante para o município, para a região metropolitana, para a sociedade como um todo, é lamentável às vezes que não tenha nenhuma doação feita durante um ano, né? Mas se isso acontecer, não tem obrigação de entregar a DBF. Marcos? Perfeito. Tem mais aqui, eu não sei se essa é uma pergunta, eu vou ler como está aqui. O sistema da RFB não está emitindo esse recibo. Precisamos para o controle, precisamos do recibo como do fundo comprovante aos doadores. Acho que a pessoa está questionando esse problema em relação a não ter o recibo. Tem que procurar a unidade, né? A gente já vai aproveitar aqui, a gente já vai mandar pelo setor responsável, né, que esses relatos, né, porque foi mais de uma pessoa que participou várias. desse evento, né, que está relatando esse problema de fazer a transmissão, receber a mensagem que foi transmitida, mas o recibo não está sendo gravado. É fundamental ter esse recibo, sim, até para eventualmente comprovar para as pessoas jurídicas ou físicas, né, que façam, olha, foi feita a transmissão, que a pessoa também quer que seja feita a transmissão, porque isso efetivamente vai garantir o benefício fiscal das pessoas que fizeram a doação, né, para algumas, né, vai garantir o benefício fiscal relacionado à doação para quem fez essas doações, né. Então, de qualquer forma, eu até falei na primeira parte que iria a pessoa relatar lá no centro de atendimento, na agência, e ela pode ir lá, mas de qualquer forma, já aqui na live, a gente já vai separar esse assunto para falar com a área responsável técnica,
pelo programa que houve relatos que foi feita a transmissão e não está sendo gerado receio para eventualmente já ser feita a correção pela própria Receita. Tá? Vamos lá, Ambrósio, tem bastante coisa aqui. Então, nesse mesmo sentido aqui, o pessoal comenta, já atualizamos e deu o mesmo problema na emissão do recibo, não emitiram. Então, estão comentando aqui. No nosso conselho temos vários depósitos anônimos, que essa questão que o Ambrósio comentou. Uma outra pergunta aqui. Boa tarde. Tem prazo para fazer a DBF retificadora? Tem que ser no mesmo ano do lançamento? Essa é uma pergunta aqui, Ambrósio. Também uma pergunta bastante comum quando a gente apresenta o tema DBF, né? A declaração retificadora ela pode ser feita a qualquer momento. Tá? Se você entregou uma hoje e percebeu que tinha alguma inconsistência na declaração original, você já pode fazer a entrega amanhã. Né? Não existe problema nenhum. Mas se eu descobrir isso só depois de um mês, daqui a 2 meses, a 3 meses, eu posso fazer. O mais importante, e isso também a gente está falando em relação às pessoas que fizeram a doação, tanto pessoa jurídica como pessoa física, é que a declaração esteja correta, Se ela tiver alguma inconsistência, não precisa esperar a Receita contestar ou apurar alguma inconsistência. Ela mesma já faz as devidas correções que nós chamamos na Receita Federal de autorregulamentação. Então, faz a declaração, mas eu já entreguei uma retificadora, posso entregar outra? Pode entregar outra. Mas já é a terceira, posso entregar? Pode entregar, não tem problema nenhum para você entregar a retificadora. Tá? A gente só recomenda o seguinte, no finalzinho da apresentação eu falei que era interessante fazer a impressão no PDF, se quiser, dependendo do volume de doações, fazer em papel, para que uma outra pessoa possa fazer a revisão dos dados, né, para evitar que os dados sejam encaminhados ou faltando, né, porque às vezes tem muitas doações. É isso que é a parte boa, né? Tem várias pessoas doaram, então tem que conferir um por um aquilo que foi doado, de que qual foi doado, né? Para que não vá a informação incorreta. Mas se foi incorreta, é um dever fazer essa retificadora e não há limite estabelecido para fazer nem de data, nem de quantidade. Perfeito, Ambrósio. Não sei se você comentou, mas também pergunta aqui, tem multa para essa retificação? Tem multa quando entrega, quando vai retificar a DBF? Não existe multa na retificação. Existe multa por atraso na entrega da declaração, da original. A declaração retificadora não tem multa. Tá? Eventualmente, se constatado pela fiscalização que houve incorreções, aí vai ter a multa. Mas isso é porque a pessoa não fez o que nós chamamos de autorregulamentação, não fez a verificação, a revisão dos dados, né? E deixou para a fiscalização fazer essa verificação. Então, se você percebeu o erro e fizer a correção, não tem multa através da retificação. Perguntam aqui, Ambrósio, se pode falar mais sobre a destinação de bens, como é feita a avaliação. Não sei se você pode aí complementar alguma coisa? Não existe muito a complementar, né? Na verdade, a opção ali estabelecida na legislação fala de como fazer essa avaliação. Qual a avaliação? A valor de mercado, isso normalmente seria aplicado à pessoa jurídica, né? A gente está falando da avaliação de bem imóveis ou imóveis ou direito, né? Então, a avaliação ao valor de mercado seria feita por uma pessoa jurídica, né? Ou aquele que está na declaração de bens do doador, né? Da pessoa física, que está lá na declaração de bens da declaração. Tá? Então, só tem 2 maneiras específicas de fazer isso, né? Avaliação a mercado e aquilo que está na declaração do doador, na declaração de bens e direitos do doador. Existe uma outra forma mais simples. Eu estou doando uma casa, mas ela constava na declaração. A pessoa não faz declaração, né? Mas ela foi adquirida no próprio ano de 2022, o ano da doação. Então, o valor da aquisição é que vai ser o valor atribuído à doação do fundo, né? Beleza.
Muita pergunta aqui, eu estou correndo aqui para a gente conseguir falar tudo. O pessoal é realmente. Ótimo. Ou seja, Nós temos um tempinho, né, Marcos? O que é um sinal de que a live foi oportuna, né? Então, várias dúvidas, várias questões, né? Então, isso é importante. Deixa eu ver aqui, para não me perder, pessoal que está me agradecendo pela apresentação, agradeço pelo agradecimento aí. Pergunto aqui qual o prazo limite para se fazer envio da DBF, você já comentou, mas se puder repetir, Ambrósio, o prazo, limite. Sim, o prazo esse ano é diferente do que aconteceu nos anos anteriores, por isso que eu destaquei quando eu falei do prazo. Então, o último dia útil de fevereiro, né, o último dia útil de fevereiro é dia 28, se eu não me engano, né? Dia 28 é dia útil, deixa eu confirmar aqui. Dia 28 é terça-feira, então é terça-feira, e também tem um limite de transmissão, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, né? Mas eu sempre falo, não deixa para o último segundo, né? É no dia 28, se possível, transmita antes do dia 28 e transmita antes das 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, né? É uma declaração, e aí eu vou aproveitar para fazer um outro comentário, que às vezes eu não consigo preencher durante um único dia. Por isso que é fundamental, na hora que você estiver preenchendo, e a pessoa, olha, não deu para preencher todas as doações do Fundo da Criança, do Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Não deu para preencher, ou faltou as informações do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Eu fecho o programa, faço uma cópia de segurança, tá? Faço uma cópia de segurança, depois que eu fiz o preenchimento, e no dia seguinte, vamos dizer, no dia seguinte não dá para voltar para o preenchimento da declaração, mas dá no outro dia, depois de 2 dias, você pega, recupera, restaura essa cópia de segurança, pode ser no mesmo equipamento que você estava trabalhando ou em outro equipamento. Porque vamos imaginar que você tem lá 1000 doadores, né? Você chegou até o 980 e falta completar, mas você tem que sair da repartição, né? Tem que sair da repartição, vai fechar a repartição, não dá para concluir. Então, antes de sair, faça uma cópia de segurança, que é gravar a cópia de segurança, porque vamos imaginar que no dia seguinte, aquela estação de trabalho, aquele computador ou notebook dê problema. Aí você vai ter que repetir todo o trabalho novamente? Não, né? Então, faça uma cópia de segurança, o próprio sistema faz isso, né? Ele grava uma cópia de segurança. Se aquele equipamento deu problemas, você baixa o programa em outra estação de trabalho, em outro equipamento, em outro notebook, restaura a cópia de segurança e continua, finaliza o preenchimento. Então, aquela função lá no menu utilitários, gravar a cópia de segurança e restaurar a cópia de segurança, é muito importante e deve ser utilizada também. Perfeito, Ambrósio. Vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Quando um doador cai na malha fina, que é a malha fiscal, na verdade, por conta de algum erro na DBF, qual o melhor caminho a seguir? Na verdade, esse aspecto está relacionado à malha pessoa física e não à DBF, né? A primeira coisa, se for constatado isso mesmo, né? Porque a gente nunca sabe, mas se tiver um erro no preenchimento do DBF, é entrar em contato com o conselho para que ele possa fazer a retificação e na retificação da declaração, a princípio, depois que for rodada uma atualização do sistema de malha, ele estaria liberado. Caso isso não aconteça, sempre tem a possibilidade de fazer a solicitação de antecipação da malha, que é no caso da declaração de pessoa física, tá? Juntando o comprovante de destinação que você fez durante o ano calendário. A solução pode ser através do contato com o próprio fundo, o conselho, para que ele faça a regularização, talvez mais rápido, ou solicitar a antecipação da malha, né? Perfeito. Só comentando aqui, tem algumas perguntas um pouco gerais, né? Estão comentando aqui, por exemplo, né, que esses depósitos anônimos devem ser aqueles que são realizados no ato da declaração de imposto de renda, não é isso, né? A destinação diretamente é uma outra coisa, não tem a ver com isso. Estão perguntando aqui, né, imagino
quem, quem não trabalha com a DBF, do que é essa doação, né? De que imposto tem a ver com a doação que é feita para, é uma doação que é feita e que você pode deduzir de uma parcela do imposto devido do imposto de renda. Então, tem a ver com o imposto de renda, para quem aqui não conhece o assunto, né? Então, a pessoa faz uma doação, né, para um fundo da criança, para o fundo do idoso, e ela pode deduzir, né, até um certo percentual, né, do imposto de renda devido dela. Então, tem a ver com o imposto de renda. Alguém está perguntando aqui. Perguntando também, doação de impostos é feita pelo município? Não é o município que doa, é o contribuinte que faz a doação para o fundo e ele abate do seu imposto de renda. O que a prefeitura vai fazer é comunicar que o contribuinte fez essa doação. Então, não é que o município faz a doação, só explicando isso. Outras perguntas aqui. No ECAC poderemos... No ECAC, há essa possibilidade de conseguir o recibo? Essa pergunta, Ambrósio, se você puder responder. Olha, a princípio, todas as declarações transmitidas estão disponíveis lá no ECAC. Se caso não esteja disponível, pode ser por outros problemas, você pode solicitar pelo chat, né? Também via online através do chat. E encaminham depois pelo e-mail, né? Perfeito. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. ECAC. Se me permite, claro, responder aquela questão da pessoa sobre as doações, para ficar bem claro, né? O que eu vou declarar, que o órgão público, nosso colega servidor do município, do Estado Nacional, vai informar na DBF, são aquelas doações, são aqueles valores que foram doados durante o ano calendário para o fundo municipal, ou estadual, ou distrital, ou nacional dos direitos da criança e do adolescente, e também o fundo dos direitos do idoso, municipal, estadual, distrital e nacional. Essa doação é que é feita durante o ano calendário. Ela não pode ser confundida com a doação que eu faço diretamente na declaração de imposto de renda pessoa física. Aqueles valores que foram feitos, a destinação, doação, diretamente na declaração, elas não são informadas na DBF. Tá? DBF é só sobre aquilo que eu destinei ou doei diretamente para o fundo de janeiro a dezembro. A destinação diretamente na declaração, ela não é feita a informação na DBF. Tá? Aí o procedimento é diferente, são duas maneiras diferentes de fazer a destinação do seu imposto de renda. Uma durante o ano calendário, essa sim, o órgão responsável vai ter que fazer as indicações, mas aquela feita diretamente na declaração de imposto de renda da pessoa física, e isso não pode ser feito, claro, que tem modelo completo, modelo de traduções legais, esse caso aí, ele não vai se relacionar na DBF, é só na declaração que vai aparecer. Okay? Foi só para aproveitar o momento. Obrigado. Perfeito. Alguns comentários aqui que podem iluminar de pessoas que trabalham com a DBF. Então, aqui, quando constata o depósito não identificado no extrato da conta, né, comentaram aqui sobre a questão de depósito não identificado, a gestora aqui comenta, quando constata o depósito não identificado no extrato da conta do fundo, encaminho para a gerente do banco, ela consegue identificar para mim. Então, a pessoa comentando aqui. Outra, no meu município depositaram na conta e não procuraram o conselho para procurar recibo. Estou tentando com o banco identificar, mas não sei se iremos conseguir. Então, a pessoa comentando aqui da dificuldade. Por conta do volume que temos de destinações, fizemos um sistema que monta o arquivo para lançar na declaração. Dessa forma, não tivemos mais problemas. Muito interessante. Mais uma pergunta. Boa tarde, recebemos uma doação no ano de 2023. Precisaremos fazer DBF somente em 2024, Ambrósio? Recebeu a doação agora em 2023, né? Isso. Perfeito, já está trabalhando, né? É isso que a gente quer, que esteja já ativo. Mas aí só vai informar em 2024, tá? No DBF isso.
Agora, o que vai ser entregue até o último dia útil de fevereiro é a DBF ano do exercício 2023, relacionada àquilo que foi recebido de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Então, o que você recebeu, o fundo recebeu a partir de 1º de janeiro de 2023, só vai ser informado no próximo ano. Tem uma pergunta interessante aqui que entrou, quer dizer, todas são interessantes, claro, mas no sentido de uma pergunta diferente aqui. Fundo de pessoa com deficiência poderia receber doações de benefício fiscal? E isso que é interessante a gente comentar, porque que acontece? E aí, oportuno a gente explicar que é o seguinte: essas possibilidades de destinação, de doação, por que elas existem? Porque há uma legislação que prevê essa possibilidade. Inclusive, nós estamos aí em fase de regulamentação de uma nova modalidade, que é a destinação na área da reciclagem. Então, para quem perguntou aqui, né, é possível que um fundo ligado à área da pessoa com deficiência, que tenha algum tipo de política nessa área, possa receber? Tem que existir uma legislação que crie essa possibilidade. Então, ou seja, a Receita Federal, ela simplesmente implementa aquilo que a legislação, que é um processo, e aí, legislação, estamos falando do Congresso Nacional, estamos falando lá dos nossos deputados e senadores, né, já que o imposto de renda é um tributo federal. Então, essa legislação ela é sempre federal. Então, para que possa haver qualquer nova possibilidade, qualquer alteração em termos de ampliar para essas doações dedutíveis, que é o nome mais técnico, para se fazer, então tem que existir aí alguma questão de legislação, né? Se você quiser complementar, Ambrósio, mas a pergunta bem oportuna aqui. É isso mesmo. Só aquilo que tiver previsão legal, né, que está no Fundo de Interesse da Criança e Adolescente, do idoso, em cultura, audiovisual e desporto, é que está previsto. É claro que isso pode ser acrescentado, mas não há receita que determina isso. O legislativo que vão determinar que tipo de benefício ou que tipo de doação pode ter algum benefício. Legal. O Ambrósio, aqui no nosso chat a gente acho que zerou aqui as perguntas, mas tem algumas questões aqui que acho importante trazer, que pode também iluminar um pouco, né? Então, por exemplo, há possibilidade de transmitir duas declarações, por exemplo, uma com as doações do Fundo da Criança e outra para as doações do Fundo do Idoso? Ou não? Não existe. Quem faz, no município, vamos imaginar dentro do município, ele tem o Fundo Municipal do Direito à Criança e Adolescente e também tem o Fundo Municipal do Idoso, da Pessoa Idosa. A DBF tem que reunir as duas informações, tá? Não dá para fazer uma declaração só para aquilo que foi recebido pelo Fundo do Direito da Criança e Adolescente e uma outra declaração para aquilo que foi recebido do Fundo do Idoso. Primeiro que não pode ter duas declarações originais. Então, se você fizer entrega, vamos dizer, o pensamento é, eu fiz a entrega só com a informação do Fundo da Criança e Adolescente. Perfeito? Perfeito. Mas o Fundo do Direito do Idoso também teve destinação, teve doação, recebeu doação. O que eu tenho que fazer é uma retificadora informando aquilo que já foi colocado de destinação, doação feita para o Fundo do Direito da Criança e Adolescente e acrescentar as doações que foram feitas para o Fundo Municipal do Direito do Idoso. Né? Então, não dá para fazer uma declaração só para o Fundo do Idoso, né, o Fundo do Direito do Idoso, e uma outra só para o Fundo do Direito da Criança e Adolescente. É uma única declaração com as informações dos dois fundos. Mas o meu município só tem o Fundo do Direito da Criança e Adolescente. Então, perfeito. Então, não tem. É lamentável, né? Porque a gente gostaria que tivesse os dois fundos, né? Os dois fundos de direito nos municípios, né? A gente vem trabalhando também para que isso, divulgando dentro dos próprios municípios, mas vamos dizer que alguns municípios não tenham Fundo de Direito do Idoso. Bom, não tem, mas o que, se tiver os dois, as informações referentes aos dois, tem que ir numa única DBF. Ok, uma outra pergunta aqui. É necessário ter certificado digital para transmitir a DBF? Sim.
A DBF ela é transmitida com um certificado digital. Tá? Então, pode ser até um certificado digital de um procurador, que foi nomeado pelo responsável lá, ou foi colocado através da procuração eletrônica, né, na Receita Federal, para uma terceira pessoa. Normalmente acontece isso. No município já tem servidores, eu estou falando especificamente do município, mas vale também para o Estado. Normalmente já tem servidores responsáveis pela transmissão de declarações, né, em diversas áreas. Então, é só verificar quem é o responsável, quem tem esse poder para fazer a entrega da DBF, também é, se for procurador, né, para que ele possa fazer, mas tem que ser utilizado certificado digital. Sem o certificado não há transmissão. Mas o certificado pode ser de terceira pessoa, né, desde que tenha a procuração registrada lá na Receita Federal. Registro no portal eletrônico, né? Pessoal, a gente já está aqui finalizando. Só mais duas coisas aqui que estão perguntando. Referente à destinação de parte do RPF ao Fundo do Idoso, no ano de 2022 não recebemos doações, posso preencher a DBF? Pelo que o Bob explicou, não, né? A menos que tenha de alguma outra destinação, se não receber nenhum tipo de doação que tem relação com a DBF, não há por que entregar. Uma outra pergunta aqui que eu não entendi, não sei, mas eu vou ler aqui e aí a gente comenta, e aí estamos finalizando as perguntas, tá? Por conta do horário, pessoal. Quando a RFB deposita na conta dos fundos da criança, do adolescente ou do idoso um valor anual, se o doador procura o conselho e se identifica, essas doações não precisam ser enviadas por DBF, assim, essa fala não tem muito sentido, né? Você tem duas possibilidades. Oi? Eu não entendi. Não, nem eu. Eu vou tentar aqui comentar. Assim, só para esclarecer. Você tem duas possibilidades. Ou a pessoa deposita na conta do fundo diretamente, e esse valor é objeto da DBF, ou seja, a prefeitura vai informar aquilo que foi depositado na conta, né, do fundo, enfim. E uma outra coisa distinta é quando o contribuinte, no ato de entregar a declaração, faz o que a gente chama de destinação direta. Ele emite um DARF, né, e recolhe. Essa destinação feita via DARF, né, para o Fundo da Criança e do Idoso, que a gente chama de destinação direta, não passa pela DBF. Então, e aí, de fato, esses valores depois são repassados para os fundos, mas esses valores que o contribuinte recolhe, ele não passa pela DBF. Eu estou entendendo que essa pessoa que está se referindo a isso, e aí não, os valores que são repassados para os municípios pela Receita em função dessas guias recolhidas, que é uma prática que tem na pessoa física, não passa pela DBF. Uma última pergunta. Posso complementar? Claro. Então, assim, uma maneira bastante simples da pessoa identificar em que situação que ele está, que situação seria, né? Quando você fala em DBF, são as doações feitas diretamente para os fundos, né? Essas doações elas são feitas através de depósito ou transferência bancária. Os fundos utilizam até o PIX, né? Então, aí você faz o depósito direto na conta do fundo, seja da criança ou adolescente, do direito da criança ou adolescente ou do idoso. A outra destinação, que é feita na declaração, como você mesmo falou, Marcos, ela é feita através do recolhimento de um DARF. Então, quando você recolhe um DARF, aquele que é feito, né, quando você está preenchendo e vai entregar a declaração completa, essa com DARF não tem nada a ver com a DBF. Aquilo que você fez através de depósito, transferência ou PIX para a conta do fundo, aí sim, aquilo que foi para o fundo diretamente é que precisa ser entregue pela DBF. E, eventualmente, eu posso contribuir das duas maneiras, tá? Eu posso, durante um ano, contribuir diretamente com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, ou o Fundo Municipal do Idoso, e como tem um limite, né, e com base no imposto devido na declaração, eu posso verificar se eu posso complementar. Então, vamos dizer que eu tivesse feito lá uma destinação de R$ 1.200 durante o ano. Então, um total de R$ 1.200. Quando chegou na declaração, eu poderia destinar R$ 1.280. Eu posso usar na declaração para fazer a destinação desses R$ 80 que é permitido pela legislação. Então, aquilo que eu paguei durante o ano calendário vai ser DBF,
e os R$80 eu faço a emissão do DARF e recolho até a data limite para entrega da declaração. Perfeito? Ambrosio, a última pergunta, agora já fechei aqui o chat, agradecer. Gente, participação excelente aqui, agradecer assim, profundamente, né? A gente percebe realmente que como foi oportuna essa live, mas a última pergunta aqui, Ambrosio, deixa eu ver aqui. Cada fundo tem CNPJ diferente. Então, será uma DBF para cada CNPJ, certo? A resposta é não, né, Ambrosio? A declarante é o órgão municipal, estadual, que é responsável, nacional, responsável pelo fundo, né? Seja do direito à criança ou adolescente. Então, é uma DBF para. Normalmente tem 2 fundos, direito da criança e do idoso, os 2 entram naquela ficha de benefício, né? E essa apresentação, até, Marcos, a gente vai disponibilizar, vai tentar disponibilizar também essa apresentação, porque ela lá traz um detalhe no preenchimento. Ali, no benefício, é o CNPJ do fundo, né, do direito da criança e adolescente, ou fundo do direito do idoso. O declarante é o órgão estadual, municipal, distrital ou nacional que está fazendo a informação relacionada a cada um dos fundos, mas o fundo não declara. Né? Quem declara é o órgão responsável aquilo que ele recebeu durante o exercício, ou o ano calendário. Perfeito, Ambrosio. Então a gente está encerrando então aqui a nossa live, muito produtiva, né? Queria agradecer aqui primeiro ao nosso querido palestrante Ambrosio, nosso representante de cidadania fiscal lá na Delegacia de Santos, que nos abrilhantou aqui com uma apresentação excelente. Agradecer a uma participação imensa aqui, foram mais 40 perguntas, muita participação, então a gente realmente reconhece que o evento foi oportuno, né? E reitero aqui, aqueles que encaminharam os e-mails aqui, nós vamos encaminhar os slides e a gravação dentro do possível da live. E então agradecemos, né? Por toda essa participação, né? Chegamos aqui a ter no auge aqui quase cerca de 160 participantes online, só de quem aqui se identificou de pelo menos 5, 6 estados do país. Então realmente uma live nacional e um público ativo, né, que realmente trabalha com a declaração. Então é isso, a gente encerra agradecendo aí ao Ambrosio, né, quiser fazer aí as últimas palavras, Ambrosio, e a gente encerra o nosso evento. Tá sem som. Perfeito. Bom, agradecer a participação de todos, né, a participação no chat, né, e de novo fazer o convite para que todos vocês conheçam os projetos de cidadania fiscal da Receita Federal, tá? Vai lá no site, depois eu perdi a explicação, mas depois você pega lá o slide com o link, né, para fazer com o QR Code, para conhecer nossos projetos, né? É importante dizer que a Receita Federal ela tem trabalhado de forma constante, né, a melhoria dessa relação entre o fisco e o contribuinte, né, e para que as pessoas exerçam efetivamente seus direitos e deveres relacionados aos tributos, né. Por isso que nós falamos de cidadania fiscal com implicidade, né. E não é só pagar tributos, é saber o retorno que tem sobre tudo aquilo que é disponibilizado pelo cidadão através do pagamento dos seus tributos. Muito obrigado. E, Marcos, você encerra. Tchau. Encerro e coloquei aqui também o link da nossa página sobre a campanha de destinação no nosso site. Então, lá nós temos uma série de materiais sobre a campanha de destinação, o Ambrosio comentou, super importante, coloquei aqui também no chat essa informação para poder acessar, né, os nossos materiais sobre a campanha de destinação que está lá no nosso site da Receita Federal. Então, damos aqui por encerrada, agradecemos a todos, a todas pela participação e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.